Fala aí pessoal, Ida Macedo do canal Aquariologia. Bom, hoje eu vou falar sobre temperatura da água para os peixes, né? E eu vou basicamente me limitar a falar do quinho, que é o peixe que eu mais estudo e mais conheço, e é o peixe que eu crio. E só que eu vou dar dicas que vocês mais são informações para você entender o conceito da questão de temperatura da água. E esse conceito se aplica a todas as espécies, então não é somente voltado para o king, ok? Bom, eu vejo muita pessoa perguntando, muita gente perguntando qual a melhor temperatura para o peixe, né? O que a gente tem que entender é que o peixe não vive numa única temperatura, ou seja, é 25 graus e acabou, isso não existe, tá? Da mesma forma que nós não vivemos assim, ninguém vive dessa forma. Para você manter uma única temperatura, amarrar essa temperatura e manter o bicho ali, tem que ser, primeiro, um ambiente muito controlado, né? Você precisa controlar fatores externos que muitas vezes a gente não consegue controlar. Você consegue aquecer a água, porque você tem um aquecedor dentro do teu aquário, mas esfriar é mais difícil. E se você mora num lugar quente, você pode fazer com que a água suba de temperatura, mas descer a temperatura é complicado. Então não tem esse lance de amarrar. Tem que ser essa temperatura e acabou. Isso não existe, tá? Na natureza não é assim, né? Então a gente, dentro do aquário, o que a gente tenta fazer é imitar a natureza, né? Então a variação existe na natureza e é benéfica para os peixes. E eu vou falar um pouco desse benefício da variação da temperatura para o peixe. Por que é interessante ele sentir essa variação? Bom, dito isso, entende-se que não existe uma temperatura específica, pontual, mas sim uma faixa de temperatura. Então, a temperatura pode variar entre o mínimo e o máximo indicado. Mas isso não quer dizer que ele não vai viver fora dessa faixa. Tá? É indicado porque é onde ele melhor se adapta, é onde ele melhor se... a melhor temperatura que ele tem para viver. Mas se estiver um pouco abaixo ou um pouco acima, o peixe não vai morrer por isso. Tá? Pode haver complicações quando a temperatura é muito mais acima ou muito mais abaixo do que as indicadas. Bom, cara, pergunta simples de resolver quando você tem essa dúvida é você acessar o Google e colocar lá na ferramenta de busca as palavras temperatura e a espécie o tipo do seu peixe. Por exemplo, para quinho, temperaturas, quinho. E vão abrir vários sites. Eu indico que você abra pelo menos uns 3 sites, porque existe, inclusive, diferenças, né, na informação entre sites. No caso do King, por exemplo, eu abri aqui um site da Tropical Import, que é um importador de produtos para peixes, né? E eles colocam aqui que a faixa ideal para King, por exemplo, entre 22 e 28 graus seria para variedades exóticas de peixe, né? Os exóticos são... Quais são os exóticos? São os fences, geralmente, né? É o bolha, o pérola, o próprio telescópio, o cálico, são variedades mais diferenciadas. E de 15 a 28 graus, ou seja, é uma faixa maior, né, de 15 a 28 graus, para as espécies mais comuns, né, como os cometas, o próprio king comum, o chubunkin e por aí vai. Bom, então, como eu disse, nós no aquário, nós tentamos imitar um ambiente natural, né? Tem muita gente, por exemplo, inclusive, que para peixes amazônicos, as pessoas colocam plantas, um substrato parecido com o da região onde o peixe se encontra, troncos, para fazer com que esse ambiente dentro do aquário seja o mais próximo do ambiente onde o peixe nasceu e viveu, onde o peixe... a sua variedade existe, né, de onde vem a sua variedade. Isso é benéfico para o peixe, né, porque o peixe se sente mais em casa, então ele acaba se reproduzindo melhor, crescendo mais, vivendo melhor. Então isso é interessantíssimo, fazer com que o ambiente onde ele vive chegue o mais próximo
do ambiente de onde ele é de origem. No caso do king, o king a gente sabe, ele não vem da natureza. O king é um peixe que veio da carpa milhões de anos atrás, criados em lagos, né? E que, a partir do momento que começaram a nascer espécies de kingios, eles começaram a ser basicamente criados dentro de aquário. Então não existe king na natureza. Se tem king na natureza próximo onde você mora, é porque alguém soltou ele lá. Porque eles não são realmente provenientes de lagos ou rios. Então, entendendo isso, não é difícil perceber que na natureza, por exemplo, a água do rio, ela não é a mesma temperatura o tempo todo. A água do mar não é a mesma temperatura o tempo todo. Quando você vai na praia e você chega muito cedo, a água está gelada, certo? E durante o dia, essa água esquenta. E você percebe isso quando você mergulha. E já no final do dia, próximo ao início da noite, você vê que a água está morna, o dia está bem frio, lado de fora, o vento, mas a água ainda está meio morninha. Mas ao cair da noite, essa água esfria novamente. Essa variação de temperatura, ela existe na natureza. E é por isso que é interessante você também manter isso dentro do aquário, porque o peixe precisa sentir a temperatura subir e cair de uma forma lenta e gradual, né? Quando a gente fala do perigo da temperatura, quando você pega o peixe numa temperatura e coloca em outra temperatura, que a gente chama de choque térmico, isso se dá de forma abrupta, de forma rápida. É você pegar o peixe aqui, numa temperatura muito baixa ou muito alta, e jogar ele numa outra temperatura, numa outra água, com uma temperatura diferente. Isso é um choque. Agora, quando o peixe está mergulhado numa água e com o passar do dia essa temperatura sobe devagar e desce devagar, isso não faz mal ao peixe. Na verdade, é o contrário, isso beneficia o sistema do peixe. Bom, e qual é o benefício, por exemplo? A gente sabe que a temperatura influencia diretamente a vida do animal dentro do aquário, como também influencia a nossa própria vida, nosso próprio organismo. Nós somos afetados pela temperatura. O peixe também é. Né? Então, quando você tem o peixe numa temperatura muito alta, eu vou botar um exemplo aqui. Você tem um aquário e você nesse aquário mantém 28 graus o tempo todo. O tempo todo, tá? E na sua cidade, é uma cidade que fica num local frio, né? Onde no máximo picos de temperatura durante o dia chegam a 26 graus. Então a tua água vai estar sempre mais quente do que o lado de fora, tá? Então você vai estar sempre com o peixe a 28 graus. Em algum momento você pode achar que isso é bom para o peixe, né? Porque não existe variação. Mas a gente tem que lembrar que como o metabolismo do peixe ele é regrado pela temperatura da água, ou seja, quanto mais alta a temperatura da água, mais alto, mais acelerado é o metabolismo, você tem que perceber que quando você mantém a 28 graus a temperatura o tempo todo, o metabolismo do peixe está acelerado o tempo todo. Ah, mas metabolismo acelerado é bom. Depende muito. O que é o metabolismo? Né? O metabolismo é o funcionamento do corpo, é a velocidade que o corpo reage a tudo, a tudo. Então quando você está com uma temperatura muito alta e você bota comida para o peixe come, ele vai digerir aquela comida, aquela proteína, mais rápido. E não somente digerir, ele também vai aproveitar, essa energia criada mais rápido. Então o bicho fica acelerado. A temperatura alta, geralmente, eleva o peixe, faz com que o peixe esteja sempre nadando muito rápido, esteja sempre procurando acasalamento, né? Quando está muito quente, o peixe está sempre perseguindo a fêmea. Então, assim, existem algumas benesses aí quando a temperatura está alta. Por isso que quando a gente coloca remédio na água de um aquário hospital, uma das recomendações do remédio é você aumentar a temperatura para você poder acelerar o metabolismo do peixe para ele consumir esse remédio mais rápido e mais eficientemente, tá? E isso é o motivo de você aumentar a temperatura, porque existe um remédio para ser consumido. Uma outra coisa que a temperatura também influencia diretamente é a questão da amônia na água, né? A gente sabe que a amônia
quanto mais quente a água estiver, mais tóxica é a amônia. Então, se você mantém a temperatura do seu aquário sempre no máximo da temperatura da variação do peixe, se o meu peixe suporta de 15 a 28, eu vou manter lá no 28, você também está gerando uma potencialização do efeito tóxico da amônia. Então você está tornando a amônia existente no seu aquário mais prejudicial ao peixe. Né? Você poderia fazer com que ela seja menos prejudicial, mas quando você aumenta a temperatura, você também aumenta a toxicidade da água. Um outro efeito da temperatura na água, dentro do aquário, que também é interessantíssimo entender, é que quanto mais alta a água estiver em temperatura, quanto mais quente a água for, menos oxigênio dissolvido vai ter nessa água. Isso é química. Então, assim, quando você aumenta a temperatura, menos oxigênio você tem. Então, para você manter a água muito quente o tempo todo, você precisa ter um bom sistema de oxigenação. A não ser que seu peixe seja de uma espécie, de um tipo que não precise de tanto oxigênio. A gente conhece que tem peixes que precisam de menos oxigênio, que vivem com menos oxigênio. Mas outros não, precisam de bastante oxigênio na água. Então, quanto mais alta a temperatura for na água, menos oxigênio você tem. Então, dito isso, gente, eu entendo o seguinte, tá? Do meu jeito de entender, na minha observação como aquarista, como curioso, né? Eu não sou biólogo, então, né, não tenho propriedades científicas de estudo para poder falar se eu estou certo ou não, mas na minha observação, eu entendo que para o peixe, ele pode viver muito bem na mínima. Se você vive bem entre 15 a 28, por que eu vou jogar você lá em cima? Por que eu vou jogar a temperatura lá em cima? Eu vou jogar aqui embaixo, na mínima. Por quê? Durante o dia vai haver essa subida e descida da temperatura. É algo natural. A própria natureza, o dia quente, vai fazer com que a água esquente junto. Então, se você tem um peixe, no caso, vou falar do meu aquário. No meu aquário eu mantenho a mínima do termômetro, que é 20 graus. Quando a temperatura cai a 20 graus, cai abaixo de 20, o termômetro, o aquecedor, né? O aquecedor, ele liga. Então, aqui onde eu moro, no Rio de Janeiro, que é a região serrana, não é quente igual a capital do Rio, mas é bastante quente no verão. Dificilmente eu vou estar abaixo de 20 graus, tá? Mas quando ocorrer de cair de 20 graus, o aquecedor ele liga, beleza? Bom, e durante o tempo as épocas de verão, de primavera, essa variação vai existir. Então o peixe vai perceber durante o dia durante a manhã uma água mais fria. No decorrer do dia, essa água vai subir a temperatura, vai se elevar a temperatura, ele vai perceber isso. Com a subida da temperatura, ele vai aumentar o metabolismo junto, né? O metabolismo vai acelerar junto, e é o momento onde eu vou alimentar meu peixe, porque ele vai estar com o metabolismo mais alto, é o momento certo de alimentar o peixe. E quando no final do dia, já para a noite, começar a descer a temperatura, o peixe entende que a temperatura está ficando fria. E aí, o que o metabolismo dele faz? Desacelera. Ele vai diminuindo a aceleração do metabolismo. E já durante a noite, já durante a madrugada, com a casa toda apagada, com o aquário no escuro, é onde vai estar mais fria a água. Então o peixe vai ficar vai ter um metabolismo mais lento, vai estar tudo escuro, e a água fria. É o momento para ele ficar numa situação de letargia, né, onde o peixe fica ali paradão, e ele vai estar descansando. Então é o momento exato, metabolismo baixo e o ambiente escuro, para ele poder descansar, dormir, entre aspas. É onde ele pode recuperar suas energias. Então a variação da temperatura é interessante, inclusive para sinalizar ao peixe que é o momento para ele descansar. Ele vai descansar quando a água estiver mais fria, porque automaticamente
o metabolismo dele vai abaixar. E baixando o metabolismo e estando num ambiente escuro, é o melhor momento para ele descansar. Agora, se eu manter essa temperatura 28 graus o tempo todo, quando é que ele vai estar descansando? Qual momento o metabolismo vai estar baixo? Quando é que ele vai estar no momento de letargia para ele poder descansar? Não vai estar nunca. Ele vai estar sempre acelerado. Sempre acelerado. Ah, mas o peixe cresce mais quando está acelerado. Sim, mas você produz no organismo do peixe um estresse fisiológico. Todo mundo, todas as espécies de animais do mundo precisam descansar, né? Os mamíferos têm a capacidade, né? Os seres que vivem fora da água têm a capacidade de dormir, de fechar os olhos. O peixe não tem isso, né? O peixe não tem pálpebra para fechar o olho, mas ele também dorme, né? Ele descansa, né? A gente, nós aqui fora da água, nós conseguimos apagar, desligar, porque existe no nosso corpo um órgão chamado bulbo encéfalo-tronco, que ele, por meio de reações químicas, ele faz com que o nosso organismo faça a respiração involuntariamente. A gente respira mesmo não querendo respirar. O peixe não, o peixe precisa forçar a respiração. A respiração do peixe é voluntária, ela precisa ser gerada. Então por isso que o peixe abre e fecha as suas guelras, ele puxa a água e faz a abertura e fechamento das guelras, ele está forçando, ele está realizando essa abertura. Se ele desligar como nós desligamos, as guelras param de mexer e ele para de respirar. Então o peixe nunca descansa, ele nunca desliga totalmente, né? Ele para uma parte do cérebro e um lado do seu corpo faz a respiração, enquanto a outra parte fica parada. E ele faz a alternação, ele alterna entre os lados. Então, um momento ele descansa um lado do cérebro, outro momento ele descansa o outro lado. Então, ele faz com que um dos lados produza respiração, enquanto o outro descansa. E ele consegue alternar essa respiração, fazendo então o seu descanso. Então não espere você achar que você vai olhar para o aquário e o peixe vai estar de olho fechado. Não vai existir isso. Ele não possui pálpebra. Mas você vê que à noite eles ficam paradinhos. Alguns até ficam no fundo do aquário. Eles chegam a encostar a barriga no fundo do aquário. E se você olhar, ele respira mais devagar, né? Ele abre a boca mais lentamente do que durante o dia. Lembrando novamente, o que faz mal ao peixe, quando a gente fala de temperatura, é a mudança abrupta. É você pegar o peixe de um aquário que está com 28 graus, tirar o peixe e botar num outro aquário que está a 20 graus. Então, assim, a diferença que você vai proporcionar ao peixe de temperatura imediata, né, abrupta, isso sim é o choque térmico. Agora, quando a variação acontece aos poucos durante o dia, isso não vai fazer mal ao peixe, isso não vai matar o seu peixe. Isso, na verdade, vai fazer um bem ao seu peixe. Então, pessoal, é isso. Eu acho que eu tirei algumas dúvidas aí do pessoal, as perguntas que o pessoal tem feito pela internet. É um assunto antigo, é um assunto que muita gente já abordou, mas eu gostaria de deixar aqui a minha contribuição também. Qualquer dúvida, pergunte aí e um grande abraço.